Eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje sobre um obreiro, eu vou chamá-lo de líder desqualificado, o pastor não santo, que teve o privilégio de trabalhar ao lado de um profeta de Deus, aprovado pelo Senhor, um ministério poderoso. E ele teve a oportunidade de testemunhar ao vivo e a cores manifestações sobrenaturais através do ministério de seu pastor. Teve a oportunidade de andar lado a lado, ombro a ombro, certamente vivenciar coisas que nenhum outro teve a oportunidade de contemplar. E esse líder tinha tudo para ter sido seu sucessor. E, no entretanto, não o foi. Nós vamos dar uma olhadinha na vida de Geazi. Eu disse e repito, ele teve o privilégio de trabalhar ao lado de Eliseu e poderia ter sido seu sucessor, mas não foi. Ainda a título de introdução, quando a mulher sunamita comentou com seu marido a respeito do comportamento, depois de ter feito uma observação, a Bíblia não diz, mas eu acredito que durante muito tempo, aquela mulher esteve observando o comportamento, o modo de agir, em todas as áreas com relação a Eliseu. E a gente pode conjecturar que Geazi andava lado a lado com Eliseu, sempre ao lado dele, como Eliseu ao lado de Elias. Mas a conclusão da sunamita nos chama atenção, porque ela não faz referência ao obreiro Geazi, ela faz referência apenas a Eliseu, dizendo: vejo que este que sempre passa por nós, ou sempre passa por aqui, é um santo homem de Deus. De Geazi ela não disse a mesma coisa. Por que será? A gente pode até imaginar dizendo: olha, por Eliseu eu boto a mão no fogo, mas por Geazi não boto não. A gente pode conjecturar que ela teria dito com o marido: Eliseu tem um santo testemunho, é confiável. E tanto é que ela propõe ao marido, os irmãos conhecem o texto de 2 Reis, capítulo 4, a construir a sua casa, um quarto, mobiliar o quarto, para que o profeta Eliseu, quando passasse por ali, se hospedasse ali. Irmãos, já pensaram que proposta para o marido? Vamos fazer um quarto, vamos trazer esse homem. Quando ele passar por aqui, vamos hospedá-lo, vamos tê-lo conosco. Por que ela fez esta proposta? Depois de um período de observação. Quer dizer aos irmãos que há uma nuvem de testemunho nos observando. Eu estava uma vez num congresso
Eu não esqueço disso. Um congresso interdenominacional, centenas de pastores. E quando terminou a ministração, um pastor veio, me abraçou, eu não o conhecia, e me segurou no abraço, e chorando. E ele me disse no meu ouvido: missionário Jair, me perdoe. E chorava: me perdoe, meu irmão. Me perdoe, em nome de Jesus, libera perdão para mim. Falei: mas meu irmão, eu quero saber de que se trata. Eu não lembro do irmão, nunca tivemos juntos, se não me falha a memória. Perdoado de quê? E aí ele usou uma expressão: quando você chegou no estado, eu fui o seu maior opositor. Eu fui o seu maior adversário. Eu preguei muito contra você do púlpito. Eu larguei a lenha sem dó. Que você era um falsário, que você era um falso profeta, que o seu negócio é isto que me faz cantar. E te arrebentei. Falei: irmão, poxa. Aí deu uma risadinha. Falei: é mesmo, rapaz? Que coisa, hein? E ele muito sem graça. E aí ele acrescentou: mas eu fui te observando. Fui acompanhando o desempenho do seu ministério. E fui percebendo os frutos do seu trabalho. E fui acompanhando. E eu queria muito te encontrar e te pedir perdão. Falei: ô meu irmão, está perdoado. Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Falei: vai, não peques mais, meu irmão, não tire conclusões precipitadas. E é muito complicado, não é, irmãos? Abertura de igreja, quando a gente chegava numa cidade, a cidade era impactada, os primeiros inimigos eram os padres. E os segundos eram os pastores de igrejas organizadas, especialmente tradicionais, que não entendiam a nossa estratégia, não entendiam a motivação do nosso coração. E muitos de nós, não é, já sofremos na língua ferina de irmãos precipitados. Então, o que eu quero ressaltar é que não pense você é muito observado. Dentro da igreja nós somos observados. Os nossos discípulos fazem leituras. O que está entre linhas, daquilo que falamos, daquilo que prometemos, das campanhas com objetivos específicos para adquirir algo. Está todo mundo olhando, observando. A forma que lidamos com dinheiro, não é? O trato com o sexo oposto, o caráter do dizer e cumprir. Há uma nuvem ao nosso redor que nos observam. Eu disse ontem, parece que foi Francisco de Assis que diz: pregue, 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 pregue. E se preciso for, use algumas palavras. Deu para entender? Pregue, 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 pregue. E se preciso for, diga algumas poucas palavras. Isso quer dizer, a minha vida e a tua vida, como líder da casa de Deus, como pastores da casa da bênção, a nossa vida tem que ser um modelo. Já foi tempo que muitos diziam, e eu também já disse no passado: não olha para mim não, olha para Jesus. Se olhar para mim, você vai se decepcionar. Paulo dizia diferente: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Irmãos, é pela graça dele, não é porque nós somos bons, não. É pela misericórdia. A luta é ferrenha, é constante, para que sejamos um vaso de honra, para que sejamos sal e luz, e não pedra de tropeço. Há uma pesquisa sobre as 3 categorias menos acreditadas no Brasil. E os irmãos são bem informados. Se eu for redundante, tenha paciência, tenha muitos irmãos aqui que talvez não ouviu. Há uma pesquisa feita no Brasil sobre as 3 categorias de profissionais, podemos dizer assim, com menos crédito no Brasil. E foi encontrado os 3 P's. Os 3 P's. Primeiro, os políticos estão em baixa mais do que nunca. Dá náuseas, guardado as honrosas exceções. Mas, no geral, vocês vão ver que a campanha presidencial, nós estamos no mês de julho e não decolou. Era por causa da Copa, nem tanto. Os escândalos que a Lava Jato trouxe na mídia, não é? Leva repulsa. Mas esse é um outro assunto que sexta-feira eu quero falar, no auditório geral. Mas os políticos, é o primeiro P, a classe menos acreditada. Segundo, o P da polícia, banda podre, em certos estados, maior do que a banda boa. Tem lugar que a pessoa não sabe se ele vai temer mais o bandido ou a polícia. Os irmãos sabem disso. E o terceiro P, irmãos, da categoria misericórdia. Político, polícia. Querem arriscar? Pastor. Lá no meu estado agora, eu não ia dizer nada disso, o Espírito de Deus está nos levando, mas tem a ver com o desqualificado de Geazi, viu, bispo? Olha para cá, lá no meu estado, eu pensei que já tinha ouvido e visto os piores escândalos envolvendo, eu vou dizer, pseudo-pastor. Irmãos, sabe o que é você ter vergonha de pegar o elevador? No prédio que eu moro, mora um desembargador, mora promotor de justiça. E sempre eu os encontro no elevador, a gente conversa, troca palavras, etc. Eu comecei a ter muita vergonha de ser identificado como pastor. Foi um escândalo tão horroroso, saiu na mídia nacional, não com muita intensidade, mas saiu. Um pastor, na cidade de Linhares, jovem pastor, né? O Moisés diz que a sede dele é em Governador Valadares, Igreja Batista da Paz. Vida e paz. O camarada abriu uma igreja, chegou a juntar lá quase 300 membros. Cara carismático, jovem, inteligente. Esposa também, uma pastora dinâmica, inteligente, tal. E o histórico dele veio à tona depois. Era um cabeleireiro lá em São Paulo. Nada contra os cabeleireiros. Tem cabeleireiro que é macho para chuchu. Mas esse camarada era cabeleireiro lá em São Paulo, né? E vivia uma vida no homossexualismo. Era uma vida depravada, uma vida miserável. Teve um encontro com Jesus, segundo se entendia, e nós cremos na transformação, né? Seja bandido, seja prostituta, seja afeminado, seja que tipo for de gente, o nosso Deus é poderoso para transformar.
E a igreja é oficina para consertar a gente. Não é, irmãos? Mas tem gente que é chamado pastor, mas não é pastor chamado. É feito pelos homens. Ou se produz por si só. Não tem ninguém para ungir, o cara vai num monte, derrama óleo na cabeça e faz uma auto-unção. Eu agora sou pastor. Eu agora sou apóstolo. Tem um monte aí. Não é? Esse eu quero acreditar que foi um caso desse. E o cara abriu um salão, botou lá cadeiras e começou a visitar e fazer contato. E ganhou um povo, conforme eu disse, quase 300 discípulos. E casou e morava numa casa boa. Teve um filho com a esposa. A esposa trouxe um outro filhinho do primeiro casamento. 2 garotos, um com 5 anos e o outro com 3 aninhos de idade. A esposa viajou para um congresso em Teófilo Otoni e ele ficou sozinho com os 2 filhos. E numa madrugada, segundo o relato da polícia, está preso, prisão preventiva, não é? Vai vir julgamento. Claro, evidente que a gente não pode fazer um juízo de valor antecipado, mas o que está sendo colocado pela polícia, na mídia, é que naquela madrugada, esse falso pastor estuprou os 2 filhos, depois de barbarizá-los, torturá-los fisicamente, estuprou os 2, e para esconder o crime, pegou os 2 corpos, ainda vivo. É ruim falar disso, irmão, mas é para chocar mesmo, é para a gente ver que nível que a coisa desceu no Brasil. Botaram os 2 corpos dentro do quarto, jogou combustível e botou fogo. Para insinuar um incêndio. E montou todo o esquema. E isso veio à tona de uma forma tão terrível, tão violenta, que nos levou assim, até essa reação que eu coloquei aqui. O Conselho de Pastor se manifestou, a Convenção Batista Brasileira veio de público dizer, a CBN também, a renovada, veio e disse, não conhecemos, não pertence às nossas convenções, é um pseudo. Mas isso tudo, irmãos, ajuda a enxovalhar o P de pastor. Nós estamos aqui para mostrar o contrário. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pastores e pastoras da Casa da Bênção, nós somos profetas do Senhor. Que o povo possa olhar, que a sociedade possa nos observar com lupa, da grande, e chegar à conclusão da mulher sunamita. Vejo que estes que sempre transitam por aqui, que negociam conosco, são santos, homens de Deus, que se pode confiar em todas as áreas. Por isso, essa pesquisa no Brasil constatou as 3 categorias com menos crédito: políticos, polícia, e para nossa preocupação, e nós não estamos inclusos, e milhares de outros homens de Deus honrados, em diferentes igrejas co-irmãs, também não estão. O Brasil tem muita gente séria, tem gente que não presta nessa área, tem falsos, tem avarentos, tem corruptos, mas tem muita gente boa. E a Casa da Bênção faz parte dessa seleta seleção. Quem recebe, aplaude ao Rei. Então
Então vamos dar uma olhadinha nesse líder desqualificado. O que levou Geazi a ser desqualificado para o ministério? Tipo de caráter. Aqui é um paralelo para que nós nunca sigamos um mau exemplo dele. Está escrito que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Coisas para serem evitadas e coisas para serem imitadas. Com relação a Geazi, tudo que nós vamos ver aqui são coisas para serem evitadas. Nós não queremos ser desqualificados, reprovados. Nós queremos ser, para a glória de Deus, homens e mulheres cujas vidas são mensagens poderosas. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Fala comigo, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Diga outra vez. Vocês estão com medo de falar, diga mais forte. Eu não estou aqui me colocando, irmão, como paladino da santidade, da moralidade. Todos nós estamos em obra. Todos nós somos falhos. Todos nós precisamos dia a dia, da ajuda do Espírito e de um discipulado de qualidade, de ter sobre nós, na cadeia de autoridade, com quem conversar, com quem abrir o coração, com quem chegar e falar: irmão, me ajude, estou sendo tentado. Eu soube de um pastor renomado no Brasil, chegou para seu grupo confiável de pastores, chorando, e disse: ore por mim, irmãos, bota a mão na minha cabeça aqui, me unge, expulsa tudo quanto é demônio, eu estou sendo tentado violentamente. Ele dizia: é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Tentação não é pecado, mas uma vez consumado é. Então nós temos, irmãos, que ter essa predisposição, essa convicção, que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, lembra? Nós precisamos de Cristo, missionária Ruth, até o fim. Dá um abraço no irmão e diga: eu preciso de você. Tem uma unção liberada de Deus nessa tarde. Quem se isola, arvora contra a própria sabedoria. Provérbios 18:1. Quem se isola, o isolamento é mortal. Ele está se levantando contra a própria sabedoria. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas vamos entrar no Geazi agora. Agora eu acho que eu consigo. Vamos lá. Primeiro problema de Geazi, irmão, 2 Reis, capítulo 4, verso 31. O poder de Deus não se manifestava através dele. O poder de Deus não fluía através de Geazi. 2 Reis 4, 31. Dá para projetar? Se der bem, se não der, o Mariano leia. Leia no outro microfone, por favor, pastor Marcos. 2 Reis 4, 31. Vai. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Os irmãos lembram da passagem? O filho da sunamita, que fora fruto de um milagre, adoeceu, ensolaração na cabeça lá, morreu. E a mulher foi desesperada a procurar Eliseu. Ela não se abriu com Geazi, você lembra disso?
Ela não confiava naquele cabra. Ela não se abriu com ele. Tá tudo bem contigo? Ela, joia. Tudo bem com o filho? Maravilhosamente bem. Tudo bom em casa? Tudo legal. E aí a gente já aprende aquela lição que não é com qualquer um que a gente se abre, né? Você só se abre com alguém que tenha condição de ser um conselheiro, de ser boca de Deus, de ser um confidente, de ser alguém em comunhão com o Senhor e capaz de lhe ajudar. Geazi recebeu uma incumbência. Pega aqui o meu bordão. Eliseu liberou a palavra. Vá na casa da sunamita, o menino está morto. Ponha o bordão sobre o rosto dele. E ele vai viver. Geazi pega o bordão, vai para a casa da sunamita. Menino está lá morto, corpinho inerte. Ele pega o bordão, passa para lá, passa para cá. E não acontece nada. O poder não fluía através dele. Irmãos, olha para cá. Graças a Deus por toda a estrutura de organização. Graças a Deus por toda treinamento teológico, conhecimento adquirido por cada irmão, por cada irmã. Tudo isso é precioso, né? Nós nunca vamos fazer apologia à ignorância. Nós queremos aprender mais, estudar mais, conhecer mais. Isso é precioso. Mas nós sabemos que se faltar o fogo de Deus, muita gente com a cabeça iluminada, mas com o coração frio, sem a glória, sem o poder. Nós temos, se possível, juntar as duas, conhecimento e poder. Poder e conhecimento. O que vai operar o sobrenatural não é a estrutura, não é o modelo de igreja que fazemos. Não são as campanhas, não é o trilho do salvo vencedor. Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu lugar, não é? Organiza a ideia, você pega a estrutura como trabalhar, mas não confie em estrutura. Deus não unge estruturas, Deus unge pessoas. Se o poder está, se a unção está, se estamos cheios do Espírito, naturalmente o sobrenatural vai nos acompanhar. Os milagres vão acontecer. A igreja apostólica precisa restaurar o sobrenatural. A cura dos enfermos. O desafio às enfermidades. Nós ouvimos testemunhos hoje do bispo Wilson. Não é? Porque onde tem unção, tem poder. E consequentemente esse poder vai fluir. Aleluia, irmãos. Na vida de Geazi, o poder não se manifestava. O poder manifesta pela graça e bondade de Deus na tua instrumentalidade. Quem está conectado? Quem está ligado? O Espírito Santo está alegre com você. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Procure agradar em primeiro lugar, irmãos, quem te alistou, quem te vocacionou, diante de quem você e eu vamos comparecer, para prestar conta de tudo aquilo que fizemos através do corpo, bem ou mal. O julgamento das obras vem aí, nas bodas do Cordeiro. Tenha essa preocupação, agrade ao Senhor. Não entristeça o Espírito Santo. Conserve uma vida cheia, pela graça e bondade. Como é que eu encho? É só ir na fonte. A fonte é inesgotável. Aquele que tem sede, venha, 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 venha a mim e beba. Aleluia, irmãos. E isso não é só aos domingos, é no diário.
É Paulo ou Pedro, os irmãos que são bons aí de referência, não sei se foi o apóstolo Paulo ou Pedro que escreveu assim: nosso homem exterior se corrompe ou se envelhece, mas o nosso homem interior se renova dia a dia. A renovação do pastor tem que ser diária. O maná de ontem foi para ontem. O maná de hoje, nós estamos colhendo hoje. Amanhã teremos uma outra porção. Os pastores de Vitória aqui sabem disso, do que a gente, pela graça e bondade de Deus, ensina e pratica com os irmãos. Todos os dias, diante de Deus. É a fonte de vida. Ou você vai ou você não tem vida. Ou você bebe ou você morre sedento. Ou você recebe ou você não tem graça para tocar uma obra tão preciosa que anjos gostariam de estar em nosso lugar. E que nós precisamos da renovação diária, devocional, tempo de qualidade, tempo com a palavra, tempo com a oração, tempo no secreto. Eu terminei de ler um livro, eu procurei esse livro e não encontrei nenhuma livraria em Vitória. Aí alguém emprestou para Ana Paula, minha filha, ela me mostrou, eu falei: filha, deixa eu ler primeiro. Aí tomei correndo, O Segredo do Lugar Secreto, Bob alguma coisa. Meu Deus, que livro! Um dos mais impactantes, só revelação, só rema. Uau! Falei, meu Deus! Ele usa uma expressão, eu até usei hoje com os irmãos no momento da oração aqui de manhã, na sala VIP. Aparentemente, no primeiro momento dá um choque. Diz assim, tem pessoas que faz de Deus um posto de combustível. O que você faz com um posto de combustível? Você só vai lá para abastecer o carro. Tem gente que só vai a Deus para se abastecer. Vai haver o abastecimento em consequência. Mas você deve buscá-lo pelo que Ele é. Ele é o nosso grandíssimo galardão. Ele é o nosso deleite, o nosso prazer. E nós o amamos e queremos estar com Ele. Não apenas pedindo coisas, buscando mãos, mas buscando a face. Contemplando a sua beleza, a sua formosura. Davi no Salmo 27 diz uma coisa. O ano passado eu preguei uma mensagem aqui com esse tema, lembra? Na convenção, uma coisa foi o tema da mensagem. E eu lembro que eu abordei o que está no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. E contemplar e aprender, duas coisas. Adorar e aprender na casa do Senhor, na face, na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa preocupação é, estamos em comunhão, o Espírito de Deus está alegre conosco. Tem alguma coisa que o entristeceu? Ele fala. Ele é uma pessoa. Ele não é energia. Ele não é uma força cósmica. Ele fala. E para ser pessoa tem que ter intelecto, tem que ter vontade, tem que ter desejo. O Espírito Santo reúne essas três coisas. Ele é uma pessoa. Ele é o Paráclito. Aquele que está ao meu lado, ao teu lado, pastor, para te ajudar, te encorajar, te orientar, te conduzir a bom termos e ser mais que vitorioso para a honra e glória do nome do Senhor. Ame o Espírito Santo, relacione com Ele, dê lugar a Ele, não o entristeça nunca, e Ele vai fruir naturalmente. O poder de Deus não manifestava através de Geazi. Segundo problema de Geazi, anote aí, não cumpriu com fidelidade a incumbência recebida. Olha que grande incumbência, bispo Wilson, fazer um caldo.
O cabra recebe uma incumbência do seu líder, uma incumbência do seu pastor. Jazi, fazer um sopão aí, né? E Jazi, vamos ler o texto que é melhor, ele fala por si. 2 Reis 4, 38 e 39. Pastor Mariano já está lendo, olha como ele é rápido. Vai lá, Mariano, já deixa aberto em 2 Reis 4, vai ser tudo aí, rapidinho. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquíntidas. É isso mesmo. É isso aí. Estranho mesmo. Coloquíntidas. Venenosas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Uma incumbência simples. Ele delegou para alguém, o texto deixa transparecer isso, mas a responsabilidade era dele. Ele deveria, no mínimo, ter verificado, conferido. A pessoa recebe uma tarefa, tem gente que tem mania de passar para os outros. Você passa para alguém, quem trabalha em equipe já viu isso. De repente, cadê, irmão? Resolveu? Não, eu pedi fulano. Mas eu pedi, foi você. Cadê a solução do problema? Não foi você que recebeu a missão? Então você é responsável. Se você delegou, você tem que fiscalizar. Porque o produto final, ou mal ou bom, vai ser acreditado para você. E Jazi era um cara irresponsável. Nós já vivemos e convivemos com gente assim, né, irmãos? Você dá uma tarefa, acreditando que vai ser feita, pensando que já está solucionado. Eu sempre digo para os nossos irmãos lá em Vitória, que trabalham mais próximo de mim: irmãos, quando eu passo para você uma tarefa, na minha cabeça, eu já deletei aquilo, não existe mais, já está feito. Se depois você vier e disser, nada foi feito, nada aconteceu, Supremo Conselho, de vez em quando a gente vê isso também. Estou olhando o pastor Marcos. Marcos é um secretário eficiente. Às vezes o acúmulo de trabalho pode acontecer, né? O pastor Sentique, às vezes o bispo recebe uma tarefa, e eu também, né, recebo uma tarefa. E naquela hora a gente está acreditando piamente que a coisa está andando, né, Sérgio? Oh, Jesus! De vez em quando acontece. E a gente tem que falar a segunda vez, a terceira vez: irmão, cadê o negócio? Está pronto, está em cima. Aquela coisa de procrastinar é um perigo, né? Ou delegar para outros. Agora, graças a Deus, eu sempre tenho dito aqui, missionária Ruth, o apóstolo Doriel treinou uma equipe aqui, poderosamente bem treinada, não é? Que dá resultado rápido. Mas de vez em quando a gente tem dificuldade e eu me incluo. Mas nós precisamos vigiar nisso, irmãos. Recebeu? Na cabeça de quem delegou já está resolvido. E Eliseu delega para Jazi. E olha, o resultado você conhece bem toda a história e já foi lida agora. Alguém vai, colhe lá uma planta venenosa, mistura aquilo no caldo, que era para alimentar os filhos dos profetas. E quando descobre a morte na panela, tem até uma mensagem profunda aí, a panela representa muita coisa. E a farinha que foi colocada, tem muitas panelas com veneno aí, tem muitas igrejolas com veneno aí, tem muitas heresias com veneno por aí, tem muitos evangelhos diluídos sendo propagados por aí, que é veneno na panela. Tem que botar farinha. Farinha é a palavra genuína, é a palavra revelada, que tira e cura todo efeito do veneno que foi destilado. Quem crê assim, aplauda ao Senhor com alegria.
Os irmãos, segura aí agora no terceiro item. Primeiro, o poder de Deus não se manifestava através dele. Segundo lugar, não cumpria com fidelidade a incumbência recebida. Que tenhamos uma equipe eficiente. Terceiro, era avarento. E dentro do terceiro, mentia com facilidade. É o pastor não santo. É o pastor desqualificado. Nós não jogamos nesse time. Avarento. Onde foi que manifestou a avareza dele? Dá uma olhadinha rápida aí para eu adiantar. 2 Reis 5, 22. Vai lá, pastor. 2 Reis 5, 22. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse, e disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-las sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Obrigado. Os irmãos lembram da história, Naamã foi curado, queria dar uma oferta, presentes, né, para Eliseu, por uma razão ou outra, a Bíblia não revela, Deus proibiu Eliseu receber aquela oferta, não é? Está escrito. E Naamã, feliz da vida, voltando para a Síria, curado, sadio, a caravana alegre, celebrando, o milagre tinha acontecido, e de repente, alguém olha para trás e vem lá o Geazi, correndo atrás da carruagem, e fez sinal. Olha o coração dele, ele tinha uma agenda oculta, alguém falou disso agora há pouco, o missionário Sérgio. Geazi tinha uma agenda oculta ao lado do seu líder, sua motivação não era pura, estava ao lado, mas tinha uma agenda pessoal, tinha coisas que ele queria atingir, alcançar, alheio à vontade do seu pastor, e ele corre atrás da carruagem, irmãos, e alguém observa, olha, vem lá o mensageiro do profeta, é o colega do profeta, é o co-pastor do profeta, e Naamã desce e vai encontrá-lo, e ele descaradamente diz o que para Naamã? Eliseu mudou de ideia. Deixa eu conjecturar. Eliseu mudou de ideia. Ele recebeu umas visitas lá em casa e ele resolveu receber aquilo que tu querias dar de oferta. E a oferta foi boa, você viu aqui? 2 talentos de prata. Alguém fala de 35 quilos, outros falam de 30, 60, se for 60, 2 talentos, 120 quilos. Aos 2, 60, nós olhamos isso agora há pouco da pesquisa, é verdade. 60 os 2 quilos de prata, um saco de cimento mais 10 quilos. 60 quilos de prata. Eu não sei o preço do quilo de prata. Quilo de ouro está por aí, uns 150 mil, 160. A prata está o quê, missionário Carlos? O quilo de prata? Quanto custaria? 120 mil reais. Rapaz, que oferta, hein? 120 mil. Eliseu não sabia de nada. Irmãos, como é que nós lidamos com dinheiro no ministério? O que é que nos motiva? Dá uma olhadinha para o apóstolo Paulo.
de ninguém cobicei ouro ou prata. A igreja de Corinto não deu nem salário para Paulo. Uma cidade rica, uma igreja rica. Negaram o salário de Paulo, lembra? A igreja pobre da Macedônia foi quem supriu as necessidades de Paulo, estando ele em Corinto. Depois ele denuncia. Depois ele bate forte lá na segunda carta aos Coríntios, lembra? E Paulo joga na cara deles, pastoreando uma igreja e sendo assalariado por outra. E quando faltava recurso, o que Paulo fazia? Mãos na massa, para não ser pesado. Isso não há nenhuma insinuação contra o salário pastoral. No capítulo 9 de 1 Coríntios, parece que é isso mesmo, Paulo vai dar as linhas com relação ao salário do pastor, não é? E ele vai falar depois também para Timóteo, aquele que milita no ministério da palavra, ele é considerado com dupla honra, honorários dobrados até. Aqueles que pregam o evangelho, viva do evangelho, você não tem que ter dificuldade com isso, não é? De um pastor ser bem assalariado, se ele é fiel, se ele é trabalhador, se ele encara com responsabilidade o seu chamado. Porque ser pastor é um trabalho duro. Ser pastor é um trabalho pesado. Para quem tem responsabilidade, irmãos, não é moleza não. Tem pessoa lá fora que só olha a aparência, o glamour, né? Quero ser pastor, pastor de paletó, de gravata, de carro, para lá, para cá. O verdadeiro pastor, isso vem como consequência. Ele vai gastar tempo orando, ele vai gastar tempo jejuando, ele vai gastar tempo estudando, pesquisando, visitando, chorando, se alegrando, vivendo 1001 emoções numa montanha russa, porque ele é pai de uma multidão, e o peso é grande, e pastor tem que ser bem remunerado sim, se a igreja tem essa condição. Mas aqui, irmãos, a motivação de Jazi era maligna. Além de ser avarento, ele era mentiroso. Aqui ele fala mentira. Chegaram visitas, e Eliseu pediu que eu corresse atrás e recebesse a oferta. Mentira. Irmãos, a mentira, você sabe o peso disso. E eu costumo dizer que quem mente premeditadamente faz qualquer outro tipo de negócio. Quem mente premeditadamente é capaz de cometer os piores pecados cabeludos, como diz o Wilson. Integridade, sinceridade, tem a ver com santidade. Semana passada eu acordei 3:30 da manhã. Deixei a Graça dormindo. Peguei a Bíblia e fui ler. E comecei a reler o livro de Salmos. E li o primeiro, o segundo, o 10º, 12º, o 13º, o 14º. Quando eu cheguei no Salmo 15, eu comentei isso com alguns irmãos. As letras do Salmo 15 ganharam vida para mim. E eu preguei na Santa Ceia lá em Vitória. Foi na ceia ministerial? Foi na ceia ministerial. O Salmo 15 tem tudo a ver com o tema da convenção, combinado com o Salmo 24. Se tiver tempo, eu ainda quero nessa convenção partilhar com os irmãos alguma coisa. Tem tudo a ver com o tema da convenção. Amém. O verdadeiro cidadão do céu. Davi abre o salmo fazendo duas perguntas, não é? Senhor, quem morará no teu santuário? Obrigado. E quem estará no teu santo monte?
Quem morará no teu santuário e quem estará no teu santo monte? E aí vem as respostas. Tem 12 qualificações ali. E uma delas é essa: que não mente, que não fale mentira. Aí você vai lá para Efésios, né, as cartas, que são os basilares da doutrina para a igreja. Paulo pega muito forte sobre isso, que mentia, não mente mais, que roubava, não rouba mais, e tal. Na boca do homem de Deus não pode ter meias verdades. Meia verdade é mentira. Omissão daquilo que você sabe, em determinada circunstância, diz que não sabe, é mentira. E quando a gente dá um tropeção em alguma área dessa, o Espírito Santo acende a luz na hora. E se você tem sensibilidade, você para. E diz: irmão, eu queria corrigir isso, eu dei uma informação assim, mas não é bem assim não. Nós temos que ser homens e mulheres sensíveis, para nunca entristecer o Espírito Santo, para nunca usar de engano na casa do Senhor, para nunca usar de mentira. A mentira tem pai, e não é o nosso pai. O nosso pai é fiel, o nosso pai é justo, o nosso pai é santo, o nosso pai é amor, o nosso pai é a verdade. Cinto da verdade tem que estar bem ajustado na vida de cada um de nós pastores. Amém, irmãos? Quinto problema de Jazi: não tinha fé. Esse cabra estava ruim. Não tinha fé para 20 pães alimentar 100 homens. Segundo Reis 4, 42, 44. Vamos só ler agora, sem maiores comentários, que a gente precisa receber o bispo Palarone, que tem uma palavra especial para os irmãos também. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Como hei eu de pôr isso, 20 pãezinhos, diante de 100 homens? E disse ele: dá-lo ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Obrigado. Então Jazi não acreditou quando Eliseu disse: bota esses 20 pãezinhos para esses 100 homens famintos. Eliseu pega 20 pãezinhos e manda servi-los. Jazi, o incredão, já se manifesta logo: não é suficiente, não vai dar, não é possível, né? A mente racional. E Eliseu diz: ponha. E na medida que eles iam comendo, o milagre aconteceu. Pastor tem que ter fé, tem que ter perspectiva. A fé está presente em tudo. Para a salvação foi pela fé, não é verdade? Somos salvos pela fé. Amém? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não através das obras, para que ninguém se glorie. Todos os nossos atos no ministério é fruto da fé. A dedicação, a abertura de uma igreja, ao assumir uma igreja, ao assumir um novo desafio, é com fé. Firme fundamento daquilo que não se vê, mas convicção de fatos que se espera. Não é verdade, irmãos? Fé. Nós estamos precisando ter uma restauração da nossa fé, daquela simplicidade do início. Aleluia! De lançar nos braços do Pai. Aquela fé que a gente pega o netinho, bota no alto e diz assim: pule, que vovô vai segurar. E ele se lança e você segura. Não é assim, irmãos? A fé que Daniel usou para começar a igreja em Salvador, nas marquises, nas praças. A fé
que a avó do missionário Sérgio, recapitulando outro dia a história do início da igreja em São Paulo, na década de 70, foi a vovó do missionário Sérgio, que foi a pioneira, que lá em São Paulo começou um grupinho na sua casa. Hoje, mais de 300 igrejas em São Paulo, mas alguém acreditou. A fé que você usou, e aqui tem homens de muita fé, para começar do nada, soltou nos braços do Pai, creu na palavra, simplicidade de uma criança. Jesus disse: não vos converterdes e não tornardes como uma criança. Aí você pega as características da criança, e uma delas é a extrema confiança no Pai. São João del Rei, Lafayette, Valadares, Goiânia, Vitória também. A gente usava um método de oração pelos enfermos que a gente precisa recuperar. Eu enchi o púlpito assim: eu quero gente aqui com doenças visíveis, venha para cá. Braço aleijado, caroço, paralítico, surdo, cego. E eu dizia: se o evangelho que eu preguei para vocês é a verdade, os milagres de cura e de milagre e de libertação vão acontecer aqui agora. Nunca falhou um, porque você se lança nos braços do Pai com aquela fé ingênua, sincera. Amém, irmãos? Deixar todo um campo de trabalho e começar do nada é convicção que vai dar certo, que vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus restaure a minha, a sua, a nossa fé. Jazi era incrédulo. Creia, irmãos, vai dar certo, vai funcionar. Aleluia. Hoje tem estrutura, hoje tem patrocínio em muitas áreas, glória a Deus. Na época não tinha. Hoje, se você tem mais a fé, vamos fazer mais, vamos avançar mais, para a honra e glória do nome do Senhor. Quinto lugar, essa aqui também é violenta, só via problemas, não tinha visão espiritual. Segundo Reis 6, 15 e 16. Jazi estava mal, né? Por isso ele foi desqualificado. Poderia ter sido o sucessor de Eliseu. O homem só via dificuldade. Olha aí, irmão, lê rapidinho. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, abra os olhos do rapaz. E orou o Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Abra os olhos desse garoto, para que ele veja. Já está lido, obrigado. Que coisa, os irmãos conhecem tudo. Tremendo isso, irmãos. O Jazi levanta de manhã, quem sabe, para fazer lá um cafezinho, pegar graveto, lenha, para fazer, acender o fogo, para fazer o café do profeta. E quando ele olha, a cidade de Dotã está circundada pelo exército, como se fora o dos Estados Unidos nos dias de hoje. Maior potência, o Império Sírio naquela época. O exército temível acampou ao redor da cidade. Qual o propósito? Pegar o profeta. Viu, Marcos? Missionário Marcos. O problema era o profeta. Tudo que se planejava para invadir, o profeta revelava. Então vamos pegar esse profeta, vamos acabar com esse cabra. Ele é o empecilho. Que Deus conserve eu e você como autênticos profetas. O diabo está em polvorosa. Ele está entrando em mais demônio e demônio ficando mais endemoniado.
porque um exército de profetas de Deus está se levantando na nação brasileira. E eu e você somos parte. Aleluia! Mas não tenha medo não, irmãos. Quando o menino olha e vê o exército do inimigo, volta apavorado, diz para Eliseu, calmo, sereno e tranquilo, levante a mão. Ele levanta a mão, não é para você levantar não. E Eliseu disse: Senhor, olha a oração dele, peço-te. Oh, irmãos, Deus nos ajuda, até essa intimidade, né? Senhor, peço-te, abra os olhos dele, para que ele veja. Deus está removendo cataratas, espiritualmente. Deus está removendo névoa. Aleluia. Deus está removendo véu. Remoção de véu revela, traz à tona a revelação da palavra, abertura de olhos, para ver o que não víamos, para discernir o que não discerníamos. O Senhor remove o véu, remove as cataratas, abra os nossos olhos, abra os olhos dos nossos corações. Aleluia, irmãos. Abra os olhos dos nossos corações. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos biológicos, espirituais e ministeriais. O Senhor quer desatar coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que nunca subiram ao coração humano. São as que Ele tem reservado para as que o amam. Os irmãos naturais de Jesus não tinham revelação de quem Ele era. Os irmãos biológicos de Jesus criticavam Jesus, não acreditavam nele, lembra disso? Uma vez quiseram prendê-lo, chamando-o de louco. Dentre eles estava Tiago. Quando Jesus morre, Tiago, irmão carnal, não estava ao pé da cruz. Mas quando você olha Romanos capítulo 15, quando diz que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos que ainda vivem, e a Tiago, a revelação de Jesus, seu irmão biológico, como Messias, veio posteriormente. E ele se transformou em uma das colunas principais da igreja. E o próprio Pedro receava Tiago. Lembra naquele lance? Quando o próprio Pedro estava se desculpando com o judeu, ele ficava bem. Com gentios, quando chegava o judeu, ele mudava, porque ele temia os enviados da parte de Tiago. O próprio Pedro temia os enviados da parte de Tiago, que chegou a ser o pastor principal da igreja de Jerusalém. Mas só quando o véu foi removido. Que Deus remova o véu. Que Deus tire as nossas cataratas. Que possamos ver aquilo que Deus está para fazer em nós e através de nós, apesar de nós. Oh!
levante as tuas mãos para Ele. Adora-o nesta tarde. Chama, Espírito de revelação. Paulo dobrava o joelho, por esta causa eu dobro os meus joelhos, para que o Senhor vos dê espírito de revelação, espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Aleluia. Eliseu orou e disse: Senhor, remova, abre os olhos de Jazi, para que ele veja. E ele olhou e viu exército de fogo, carruagem de fogo, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh, glórias! Jazi não tinha visão espiritual, só via problema. Estamos mortos, Eliseu, vamos nos pegar. Os espias, os irmãos lembram, só viam problemas. Tamanho do gigante, sentia como gafanhotos. Mas Josué e Caleb tinham um espírito excelente. Casa da bênção tem um espírito excelente. Não olha o tamanho do problema, olha o tamanho do teu Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. Senhor, restaura a nossa fé. E eu encerro. E aqui o mais grave. Tudo poderia ter sido diferente para Larone, mas esse item sexto é o mais profundo e grave. Quando confrontado, não confessou. Ele teve uma oportunidade. Ele foi confrontado por Eliseu. Quando ele chega com os 2 talentos de prata, com as vestes, Eliseu pergunta: onde fostes? Era a oportunidade para ele confessar. Era o momento para ele abrir o coração e se arrepender. Mas ele disse: teu servo não foi a nenhuma parte. Perdeu a oportunidade. Irmãos, olha para cá. Há uma diferença muito grande entre o convencimento do Espírito Santo e a acusação do diabo. A pessoa peca, o diabo vem e diz: você pecou, é o fim para você, tudo está acabado. O convencimento do Espírito Santo nos diz: você pecou, porém há uma saída para você, há uma esperança para você. A acusação do diabo é uma coisa, convencimento do Espírito é outra. Em ambos os casos, você vai perceber que pecou. No primeiro, ele maliciosamente vai dizer que é o fim, está tudo acabado. Mas no convencimento do Espírito Santo nos confronta: você pecou. Mas no coração ele diz: tem saída. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jazi perdeu a chance. Por isso os irmãos sabem o fim que ele teve. A lepra de Naamã pegou em Jazi. Misericórdia. E ele morreu leproso. Diante do confronto, irmãos, abre o coração. Não espere confronto, não. O verdadeiro arrependimento não é no confronto. Tem uns que no confronto ele ainda nega, pior ainda. No confronto, a pessoa confessando é menos mal, vai alcançar a misericórdia. Mas tem gente que mesmo no confronto, com todas as evidências, ele morre negando.
Aí é o fim. É o fim. O verdadeiro arrependimento é o do filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como empregado teu. Mas o pai o recebe e o restaura. O verdadeiro arrependimento se dá, guarde isso e eu termino, quando ninguém sabe na horizontal. O pastor não sabe, o discipulador não sabe, a esposa não sabe, ou o marido não sabe, mas você feriu a santidade de Deus. Você sabe. Você está mal. O Espírito Santo entristeceu. Quando ele entristece, o primeiro sintoma, bate uma tristeza e uma angústia na gente. Davi no Salmo 32 fala disso: enquanto calei, envelheceram os meus ossos, o meu humor se transformou em estio, sequidão de estio, banhava a minha cama com as minhas lágrimas, enquanto me calei. Mas depois do verso 3 ele fala da felicidade de ter os pecados perdoados. Então está tudo no bojo da temática da convenção. Se o Espírito de Deus te convence, abra coração. Quer falar comigo, quer falar com um desses homens de Deus, diretores do Supremo Concílio, seu pastor, sua pastora, procure, abra o coração, fale, bota para fora, para que você, ao sair dessa convenção, saia diferente. Recapitulando, problemas que levaram Geazi a ser um líder desqualificado. O poder de Deus não se manifestava através dele. Segundo, não cumpriu com fidelidade a incumbência recebida. Terceiro, era avarento e mentia com facilidade. Quarto, não tinha fé. Quinto, não tinha visão espiritual, só via problemas. Sexto, quando confrontado, não confessou, mentiu mais uma vez e ficou leproso para sempre. Deus tenha misericórdia de mim, de você e de todos nós. Fique de pé na presença de Deus.